mais um vídeo que nós vamos conversar sobre estudo daquelas empresas que fazem parte do canal, aí de uma forma mais aprofundada, ou aquelas empresas que são parecidas, só que fazem parte da carteira do canal, de uma maneira mais superficial. Esses estudos nos ajudam a entender melhor como estão as empresas, comparar umas com as outras, e nós utilizamos nesses estudos os resultados do quarto trimestre de 2024. Hoje, dia 20 de fevereiro de 2025, agora são 10 para 7 da noite, mas hoje o Banco do Brasil ele fez a sua teleconferência para apresentar os seus resultados, sendo que ele divulgou esses resultados no dia de ontem, na noite de ontem, dia 19, e nós já trouxemos parte dessas informações com relação a dividendos e mais, eu vou deixar no final, né, e mais um cronograma de distribuição desses dividendos ao longo do ano, que você pode assistir aqui no final desse vídeo. Mas vamos ao fato aqui. Até porque tem muita coisa, muita informação e vamos ter que fazer esse vídeo render. Eu vou utilizar aqui as demonstrações IFRS para ir construindo depois lá no final aquela nossa tabela onde nós trazemos os indicadores fundamentalistas do Banco do Brasil. Eu vou saltar aqui direto na página 18, onde nós temos algumas informações interessantes. Por exemplo, aqui, ó, a receita de juros do Banco do Brasil, que a gente tem utilizado aqui como referência. Então ela tinha sido, no exercício de 2023, 365 bilhões e agora foi de 273. Desculpa, ela tinha sido, em 2023, 265 e agora foi 273 bilhões. E teve um acréscimo aqui de 3,4%. Se nós olharmos aqui embaixo o lucro líquido, nós vamos ver que no IFRS, certo? O lucro líquido no exercício de 23 foi de 33 bilhões e agora, no fechamento de 2024, foi de um pouco mais de 29 bilhões, 29 bilhões 171 milhões, neste caso aqui, um decréscimo de 12,4%. E o que acabou afetando? Na verdade, teve este item aqui, esta perda, né? Perda líquida esperada, que tinha sido em 2023 de 25,3 bilhões, agora de 47,7. O maior fator veio daqui, ó, empréstimos de clientes, tem a nota explicativa número 20, não vou avançar sobre ela, porque senão fica muito longo o vídeo, mas você pode acessar ali. Então, veja o quanto aumentou, né, de 40 para 43,9 bilhões, que antes tinha sido de 23,1. Também, as despesas não de juros, que sai de 68 bilhões para 78 bilhões, o fator que mais influenciou foram as provisões trabalhistas fiscais cíveis, que saiu de 8 bilhões para 11. Com isso, veja o impacto que teve aqui no lucro antes dos tributos, que foi de 41 bilhões em 2023 e ficou agora em 27,7 bilhões. Olhando para o balanço patrimonial, o total de ativos saiu de 2,1 trilhão para 2,3, quase 2,4, um crescimento nos seus ativos de 11,36%, enquanto que o patrimônio líquido saiu de 2,1. Me desculpa, eu que marquei errado, agora eu corrigi. Tá? Saiu de 173,5 bilhões para 184,2, um crescimento de 6,15%. Caso você dê uma olhada nos resultados do Banco do Brasil, nas apresentações que são feitas na teleconferência, aquele resultado lá, ele obedece aos princípios contábeis como eles são de uma forma mais gerais aceitos no Brasil, que é diferente do IFRS, e a gente utiliza IFRS porque dá uma melhor padronizada dentro dos dados, principalmente na parte de comparação. Mas lá os dados vão estar diferentes, né? Vai estar em 32 bilhões o lucro líquido, mais ou menos o ajustado, né? 32 a 37, né? Porque, veja que nas projeções do ano passado, de 2024, o lucro líquido ajustado, que não é a mesma coisa, né, que o lucro líquido que nós mostramos no IFRS, eles tinham estimado entre 37 e 40 bilhões e ficou em 37,9, ficou na parte de baixo. Na carteira de crédito, eles tinham uma esperança aqui de crescimento entre 8% e 12%, cresceu 11,7%, então está mais ou menos dentro da projeção que eles fizeram, agora no caso aqui na parte de cima. No caso da margem bruta, veja que aqui tem percentual, eles tinham estabelecido aqui, ó, entre o crescimento da margem entre 10% e 13%, cresceu 11,2%. E aqui embaixo as despesas administrativas, eles achavam que ficaria entre 5% e 7%, ficou em 4%. No geral, esses números são bons, né? Teve um ou outro ali, como por exemplo o lucro líquido que a gente viu, né? Teve alguns efeitos não recorrentes e acabou ficando um pouquinho mais comprimido. Aqui juntam dois quesitos, mas eu pego o que tem de principal aqui, que eu acho que é o que interessa para o debate aqui nesse vídeo. Que, por exemplo, na carteira de crédito ampliada, tão ampla, ela cresce de dezembro de 2024 para dezembro de 2023 para dezembro de 2024, 15,3%. Enquanto que o índice de inadimplência, se você for ver aqui, ele está estabilizado em relação ao terceiro trimestre de 2023, mas ele fecha 2024 com 3,32. E ele veio crescendo aqui ao longo do tempo. Isso aqui é um fator que gerou preocupação, está gerando uma preocupação no mercado, mas não é só do Banco do Brasil, é no geral. Depois nós vamos comparar como é que está o índice de inadimplência. Esse índice de inadimplência são aqueles devedores que estão com dívidas
não pagas acima de 90 dias. São aqueles mais difíceis de recuperar. Ou seja, o indicativo do mercado como um todo está sinalizando que talvez haja algum problema com os créditos ao longo de 2025. As receitas de prestação de serviços que cresceram 4,9%, lembrando, aqui eles estão mostrando os princípios contábeis como eles são de forma mais comum aceitos no Brasil, diferente do que nós vimos agora há pouco, que é o IFRS. Mas uma parte que muito nos interessa é na parte das despesas. Aqui nós temos as despesas administrativas, e você pode ver aqui que elas evoluem de 2023 para 2024 de 4,4%. Está abaixo da inflação, pelo menos. O índice de eficiência do Banco do Brasil é um dos mais baixos. Então, você pega as despesas e coloca em cima das receitas. Ou seja, você quer menos despesas e você quer mais receitas. Consequentemente, quanto menor, melhor esse índice. Isso aqui mostra que quanto se gasta, quanto o banco gasta em função de obter as suas receitas. 25,6% é um dos índices de eficiência mais baixos que nós temos hoje no mercado, pelo menos do segmento bancário. E aqui estão as projeções. Agora, nesse caso, nós estamos falando do ano de 2025. Veja só que interessante, o lucro líquido ajustado, eles estão basicamente em linha com o ano de 2024. Então, 2025, talvez fique meio parecido, entre 37 e 41 bilhões. Isso aqui, evidentemente, é uma coisa que o mercado olha com certa restrição. A carteira de crédito crescendo entre 5,5% e 9,5%. As despesas administrativas, aqui eles mudaram, eles tiraram os percentuais e botaram em valores, entre 38,5 e 40 bilhões, aí fica difícil de nós fazermos um comparativo, da mesma forma que com relação à margem financeira bruta. Mas o que aparece aqui, e tem efeito no IFRS, mas ainda não aparece nas demonstrações contábeis, eles seguindo os princípios geralmente aceitos no Brasil, é justamente essa perda esperada. Aqui alguns créditos eu mostrei lá no IFRS, eles acham que vai ficar entre 38 e 42 bilhões. O mercado, claro, né, recolheu as suas garras. Depois, olhando para o relatório de desempenho, e eu salto aqui na página 18. Acho que eu errei aqui, antes disso. Eu tinha errado, está na página 13. Pelo menos as informações que eu quero. Então a gente viu agora há pouco, né? A inadimplência acima dos 90 dias, em 3,3. O índice de Basileia está aqui em 13,7, está baixo em relação a outros bancos. Importante a gente saber disso. E o índice de eficiência que nós vimos, que está ali um pouquinho acima dos 25%. Depois nós vamos levar para comparar com outros bancos. Depois eu acompanhei a apresentação, aí praticamente tirei esse relatório aqui e, sinceramente, não vi nada de interessante. Na parte de perguntas e respostas ficou aqui embaixo, ficou centrado dentro deste item aqui, que é a emissão de títulos AT1. Não achei relevante, pelo menos, para trazer um debate aqui no canal, mas eu estou pensando, talvez eu deixe esse documento aqui embaixo na descrição do vídeo, para você acessar se você quiser dar uma olhada no que aconteceu. Na minha modesta opinião, essa parte aqui tem mais relevância. Veja que no início do ano passado, no início de 2024, a gente tinha uma projeção aqui de receita de 279,2 bilhões. No terceiro trimestre, isso já tinha caído para 269, mas acabou fechando aqui em 273 bilhões por conta do fechamento do exercício de 2024. O lucro líquido, a gente estava estimando aqui em 34 bilhões, depois passamos para 32 no terceiro trimestre e acabou fechando aqui com 29,1 bilhões. Aqui, a nossa projeção de lucro líquido, né, na verdade, tem que dividir isso aí por 2, então ficaria em torno de R$ 2,18. O que acontece é que o Banco do Brasil acabou pagando, depois, com a data da carruagem, né, no terceiro trimestre, a gente projetou R$ 2,61 e o banco acabou pagando aqui também R$ 2,61, que foi mais ou menos o que a gente estimou por conta do terceiro trimestre. Com os resultados do fechamento do ano de 2024, então veja aqui que o ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, ficou em 15,8%, pelo menos nos nossos cálculos, e o retorno sobre os ativos em 1,22%. É um bom retorno sobre ativos, principalmente considerando bancos. Na nossa visão, com os resultados que nós obtivemos até agora, e considerando o juro real que é da nossa economia, 7,74, pelo menos por enquanto, isso aqui vai sendo ajustado e até crescendo ao longo do ano, mas nós estamos aqui com a ideia de que a receita de 2025 chegue a 294,6 bilhões, o lucro líquido abaixo do guidance deles, mas aqui, lembrando que a gente está falando do IFRS, tem que colocar aquelas perdas no meio, e aquele lucro líquido que eles estão projetando é o ajustado, tirando os efeitos não recorrentes. Então 31,4 bilhões, então claro que o mercado vai se queixar disso aí, com a possibilidade de pagar em proventos R$ 2,81. Veja aqui o patrimônio líquido chega a 184 bilhões, nós vimos, quando a gente divide pelo número de ações, nós obtemos o valor patrimonial por ação, R$ 32,15. Ao tempo deste vídeo, a ação estava cotada a R$ 27,95. Então veja que tem um desconto aqui de 13%, porque essa é a relação, né, preço da ação sobre o valor patrimonial por ação, daquele 0,87. O indicativo de que a ação pode estar barata e também o risco é inexistente em comprar ações do Banco do Brasil.
O PL aqui é em 5,10, você compra por R$ 27,95 e recebe em função do lucro líquido, se acontecer o que nós estamos projetando, em 5 anos e 1 mês aproximadamente. Trabalhamos com preço teto aqui de R$ 49,91, quando nós estamos nos referindo à nossa projeção, e R$ 29,52, quando nós estamos considerando a média dos proventos que foram pagos no passado, em torno de R$ 1,77 na média dos últimos 5 anos. E com isso, se pagar o que a gente está projetando, dividend yield de um pouco mais de 10%, que é muito bom e acima daqueles 6% que nós procuramos. E como eu tinha dito, né, o mercado não gostou. O Banco do Brasil acabou fechando a R$ 28,00 e no dia de hoje queda de 2,98%. Mas, como eu disse, eu não sou o mercado tem a visão dele, eu tenho a minha. Eu acho que não foram grandes números do Banco do Brasil. Até dentro de um determinado contexto um pouco decepcionante, verdade. Entretanto, como a gente vem acompanhando trimestre a trimestre, estava dentro de uma expectativa que nós estávamos aí analisando. A gente viu ali que estão sendo consideradas algumas perdas interessantes, né? Isso aí talvez impacte nos dividendos, não sei, porque se a gente for ver o lucro líquido, ajustado pelo menos que eles estão projetando, está mais ou menos dentro do patamar do ano passado. Aí pode ser que haja algum encolhimento realmente nesses proventos. Mas, de qualquer forma, ainda que possa haver esse encolhimento, ele vai ficar na ordem acima dos 6%, e isso nos interessa, tanto que a gente já começa a verificar se esse não é um momento bom de fazer compras, principalmente o mercado não gostando, já que o impacto sofrido pelas perdas do Banco do Brasil, eles são impactos de curto prazo, né? No ano que vem, 2026, isso talvez já não aconteça. Então, é com esse olhar que a gente olha para o Banco do Brasil. Tomara que o mercado fique mais triste, jogue mais para baixo, porque talvez a gente precise comprar mais ações. E dito tudo isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, um grande abraço.